Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Mais uma vez nós estamos aqui para trazermos uma palavra edificante. Está escrito que aquele que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, o intuito desses vídeos é trazer edificação para a vida do irmão e da irmã. Hoje eu quero deixar uma sugestão de um estudo que você mesmo, meu irmão, minha irmã, pode fazer aí. Pegue a sua Bíblia e eu vou deixar as referências aqui. Depois você leia, confira o que eu vou falar aqui. Tá certo? Houve homens que viram a glória de Deus. Moisés, Jacó, quem mais? Estevão, aquele profeta Micaías. E tem uma lista, né? Tem uma lista de homens, Daniel, Paulo, né? Mas se tem 3 homens de Deus que viram o aspecto da glória de Deus e nos deixaram muitos detalhes. Esses homens foram Ezequiel, Isaías e o apóstolo João. Amém? Pois é, nós podemos ver Ezequiel vendo o aspecto da semelhança da glória de Deus, Ezequiel 1, do 1 ao 28. Anote aí. Ezequiel 1, do 1 ao 28. O profeta Isaías, ele viu a semelhança da glória de Deus em Isaías 6, do 1 ao 7. E o apóstolo João, ele viu a glória de Deus em Apocalipse 4, do 1 ao 11. Anote aí, tome nota, depois você vá na Bíblia e verifique. E veja que a visão é do mesmo lugar que todos 3 têm. Isaías foi por volta do ano 590, ou melhor, 750 a.C. Ezequiel, 590 a.C. E o apóstolo João, 96 depois de Cristo. Eles tiveram a visão da glória de Deus. E quando você, meu irmão, minha irmã, for ler, comparar, você vai ver que tem algo em comum que todos veem. Por exemplo, Ezequiel viu 4 seres viventes. 4 seres viventes. O apóstolo João, ele viu 4 animais. E Isaías fala que viu serafins. Nós vamos chegar à conclusão que os animais lá de Apocalipse 4, os 4 seres viventes que Ezequiel viu, são os serafins que Isaías viu. É interessante que os rostos destes serafins, destes seres viventes, desses animais, eram rosto de homem, leão, boi e águia. Ezequiel relata lá no versículo 10 do capítulo 1. Isaías, ele fala que eles tinham rostos também, no versículo 2. E João diz também que eles tinham rostos de homem, leão, bezerro e águia, que é praticamente a mesma coisa de Ezequiel. Ezequiel diz que eles tinham 4 asas cada um, no versículo 6 de Ezequiel 1.
Isaías 6:2, Isaías diz que na sua visão eles tinham 6 asas. E João diz que eles tinham 6 asas também no versículo 8 do capítulo 4. Outra coisa que Ezequiel vê, o firmamento de cristal ali diante do trono de Deus. Isaías não faz menção desse firmamento de cristal, mas João, ele fala do mar de vidro, como de cristal, no versículo 6 do capítulo 4. Outra coisa que Isaías não faz menção, mas Ezequiel e João faz, é do arco celeste. João denomina arco celeste. E Ezequiel diz arco que aparece nas nuvens, no versículo 28. E João, no versículo 3 do capítulo 4. Ezequiel diz que vê um trono com um assentado, no versículo 26 e 27 do capítulo 1. E Isaías, no capítulo 6, 1 e 2, fala que ali estava um trono com um assentado. E João, no capítulo 4, versículo 2 e 3, ele vê um trono armado no céu com um assentado. E tem uma coisa que Isaías e João vê. Os animais, os serafins, os seres viventes, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. 3 vezes, né? Isaías 6:3 e Apocalipse 4:8. Então, nós chegamos à conclusão que essas 3 passagens se referem ao aspecto da mesma glória de Deus, do trono de Deus. Então leia, eu vou repetir, Ezequiel do 1 ao 28, Isaías 6 do 1 ao 7 e Apocalipse 4 do 1 ao 11. Leia e compare. É muito interessante a visão do trono de Deus. Agora, para terminar essa palavra, vamos ler aqui 3 referências. Vamos ler só um pouquinho. Se nós formos ler tudo, o vídeo vai ficar muito longo. Então, nós vamos ler Ezequiel do 1, 26 ao 28. Vamos lá. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra, de safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante a de um homem, na parte de cima sobre ele. E via como a cor de ambar. Cor de ambar, para você que não sabe, é uma cor, um alaranjado com amarelo. Um amarelo meio alaranjado. Como a aparência do fogo pelo interior dele, ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo, vi como semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece, olha aí, na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vamos frisar isso aqui, ó. Este era o aspecto, a aparência, né, da semelhança da glória do Senhor que Ezequiel teve. Isaías, vamos ler o versículo 6, do 1 ao 3. Vamos lá. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Interessante, né? Vamos ler a última referência, Apocalipse 4, 2 e 3. Diz assim: E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono.
e parecia semelhante a esmeralda. Esse é o lugar do trono de Deus. Amém? Pastor Eliezer, tudo isso aí é um simbolismo? Não, é literal. É verdade. É literal, do jeito que eles viram, assim é. E queira, meu irmão, minha irmã, queiram todos crerem no Evangelho. Pois aqueles que creem no Evangelho um dia vão ver essa glória também. Que maravilha, hein? Que boa notícia. Você creu no Evangelho? Você já entregou sua vida para Jesus? Você ama a vinda de Jesus? Essas perguntas que eu fiz diz respeito a evidências de que a pessoa creu. Se a pessoa ama a vinda de Jesus, é uma evidência. Por exemplo, né? Vamos orar, vamos falar com Deus neste momento. Vamos pedir a Deus pela salvação de todas as pessoas dessa terra, embora nós saibamos que nem todos vão ser salvos, porque sempre vai ter aqueles que endurecem o coração para Deus, né? Para a voz de Deus. Mas vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós oramos por aqueles que ainda não creram no Evangelho e desejamos que eles venham crer. De alguma forma, alcance a todos, ainda que nós saibamos e o Senhor sabe melhor que nós, porque já está profetizado que muitos, e a maioria, vão entrar pelo caminho da perdição e não vão querer de maneira nenhuma entrar pelo caminho estreito que conduz para a vida. Meu Deus, mas mesmo assim nós oramos, nós pedimos por todas as pessoas, pela salvação de todos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus seja contigo. Quinta-feira estaremos aqui novamente, se Deus quiser. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.